Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Sabadão aqui no Rio, lá no estádio Newton Santos, porque o Maracanã tá fechado, né? Só vai abrir no domingo para a primeira partida da final da Copa do Brasil. E São Januário, eu acho que ainda não pode, não teve tempo hábil, né, para ter jogo. Então Vasco e Fluminense se enfrentaram no estádio que tem administração do Botafogo, que é o Newton Santos. Não gostam de chamar de Engenhão, mas eu acabo chamando de Engenhão por causa de costume. Mas no Newton Santos se enfrentaram, clássico carioca, Vasco e Fluminense, pela 23ª rodada da Série A. Fluminense brigando lá pelo topo da tabela, quem sabe pegando, tentando chegar no Botafogo, mas principalmente querendo garantir a sua vaga na próxima Libertadores, desde que não seja campeão da Libertadores, porque se for campeão da Libertadores, o Fluminense tem a vaga direta. E o Vasco da Gama tentando não ser rebaixado. Todos colocam aí o Vasco como um dos rebaixados, mas o Vasco está lutando e provou neste jogo que vai lutar até o final para permanecer na Série A. Placar do jogo, irmão, olha, eu acho que quem apostou no Vasco quebrou a banca, parceiro. Quem apostou no Vasco quebrou a banca. Vasco da Gama 4, Fluminense 2. Ser bem sincero, eu acho que a grande maioria não imaginava a vitória do Machão da Gama em cima do Fluminense. Aconteceu, o Vasco fez uma... A gente vai falar sobre o Vasco, mas antes de eu falar sobre o Vasco e Fluminense, falar sobre o jogo, que vai ser rapidinho aqui, eu peço, meu amigo torcedor do Machão da Gama e do Tricolor Carioca, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro e do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado compartilhar, beleza? E aqui uma coisinha, se você gosta do canal Resenha com Magalhães, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dê essa moral e inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, cara, primeiro vamos aqui logo com a classificação. Bom, com esta vitória, o Vasco não sai da zona do rebaixamento. É lógico que o Vasco fez um primeiro turno muito ruim, mas o Vasco já começa a preocupar a galera que está mais em cima. O Vasco está na 18ª colocação com 20 pontos. Agora está a 5 pontos de sair da zona do rebaixamento. O time que está, primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Goiás, que tem 25 pontos. Ou seja, não é nada impossível o Vasco em 3, 4 jogos, emplacando em uma sequência de vitórias, sair da zona de rebaixamento. E mais, muitos já davam o Vasco como rebaixado. Acho que agora tem que meter o pé no freio, porque o Vasco mostra sinais nesse jogo. No jogo contra o Palmeiras também já tinha mostrado sinais de que é um time que está competindo e tem margem para melhorar. Bom, se está competindo e tem margem para melhorar, o Vasco tem totais condições de sair da situação que está. E isso deixa muita gente preocupado. Santos, que está na zona de rebaixamento, Goiás, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Bahia, que tem o mesmo número de pontos, o Corinthians, que tem 26 pontos. Ou seja, os times que estão fora da zona de rebaixamento, o Vasco crescer, isso não é bom. O bom para eles é o Vasco continuar do jeito que estava, mas não é isso que parece que o Machão da Gama vai começar a fazer. Está competindo e agora está fazendo ponto. Então, é tudo que a torcida do Vasco quer, é chegar àquela pontuação para não cair. E era o que o Vasco tinha que pensar quando iniciou o Campeonato Brasileiro. O Vasco fez um planejamento completamente errado. Igual o Bahia fez, que está tentando recuperar agora. Exatamente errado. Igual o Botafogo fez ano passado, no início. Completamente errado.
Brasil não é Europa. SAF aqui no Brasil não pode tentar fazer igual faz na Europa. Não funciona. E o Vasco está pagando por causa disso. Tem que correr atrás, aí sai contratando a toque de caixa um montão de gente, às vezes com certa cagada que fez. Então, o Vasco está na 18ª colocação com 20 pontos. E o Fluminense, com essa derrota, está ali na 6ª colocação com 38 pontos. Não pode ser alcançado por ninguém, porque o time que ainda vai jogar, o time que tem 22 jogos, é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro só pode chegar, se ganhar do Botafogo, a 34 pontos. Então, o Fluminense vai terminar a rodada na 6ª colocação. Lembrando aí, fechando o G6, porque pode virar G7, o G8, o G9, sei lá, mas por enquanto é G6. Por enquanto, os 3 cariocas, Botafogo, Flamengo e Fluminense, estão na próxima Libertadores. Então vamos pro jogo, cara. Vamos lá. Se eu não vou fazer ponto a ponto, não, porque senão vai ficar muito grande, eu estou improvisando aqui, né? Então vamos lá, cara. Primeiro, foi um bom jogo. Segundo, era óbvio que o Fluminense ia ter mais posse de bola. Isso aí era líquido e certo. O Fluminense teve alguns problemas. O Arias, por exemplo, saiu. A gente não sabe nem a gravidade da contusão do Arias. A torcida não quer que ele fique fora da Libertadores daqui a 10 anos. Saiu aí, não queria que ninguém tocasse no tornozelo. Já não tinha o Ganso. E além do mais, o Fluminense errou muito individualmente. Erraram muito. Tomaram 2 gols de cabeça onde ninguém marcou os jogadores do Vasco. O Marcelo tomou-lhe um drible. Cara, de marca. A gente sabe que o Marcelo é um cracato, mas o Marcelo nunca foi dos melhores marcadores. Pô, mas o Rossi tem um drible dele que não deu nem conhecimento, ele chegou a escorregar. Já vou dizer, nesse gol, teve um lance em cima do Cano. Pra mim não foi nada. Pra mim não foi nada. Pra mim não foi falta. Não foi nada, absolutamente nada. E eu gosto, sinceramente gosto, quando o time toma um gol, porque o jogador tentou cavar uma falta. Teve um jogo, eu não me lembro de quem foi, eu fiz até um vídeo aqui, que o time tomou 2 ou 3 gols por causa disso. Porque simulou falta, o juiz não deu a falta e tomou o gol. Bem feito. Porque o jogador brasileiro simula a falta toda hora. Tem que começar a acontecer isso. Simulou falta, seguiu o lance, tomou o gol. Bem feito. A culpa é de quem simulou a falta. Eu não me lembro de quem foi, cara. Eu acho que foi no jogo Bahia e Coritiba, se eu não estiver enganado. Que o Coritiba tomou uns 2 ou 3 gols, porque os jogadores... foi isso mesmo. Até o Robson simulou, perdeu a bola e tomou o gol. Bem feito. E no Cano, na boa, não vi nada. O cara tocou só na bola, o Cano se jogou, ficou rolando, o cara nem tocou nele, não aconteceu nada. Se tivesse corrido atrás para tentar recuperar a bola, talvez não tivesse tomado o gol. Então o Vasco foi muito competitivo, sai com esse gol na frente de cabeça. Depois é óbvio, o Vasco ganhando de 1-0, sabendo que o Fluminense ia ter mais posse de bola de qualquer maneira. O Vasco se fecha e tenta explorar o contra-ataque. E não só tenta, encaixa os contra-ataques. E o Vasco estava entendendo, o Vasco estava tendo uma leitura muito boa do jogo, do que o Fluminense estava fazendo. Então, apesar de tomar uma certa pressão, mas o Vasco estava muito dono de si, do que era o jogo. Ele estava entendendo o jogo. Então, ele estava com menos posse de bola, estava tomando algum sufoco. No primeiro tempo não tomou nem tanto sufoco, que o Vasco, a meu ver, apesar do Fluminense ter tido mais posse de bola, mas o Vasco levou o jogo no primeiro tempo para uma seara, onde ele estava confortável, apesar da bola ficar rondando muito ali a área do Vasco, mas o Fluminense não criou tanto assim. O Fluminense parece que sentiu um pouco o gol, e o Vasco, no meu entender, estava mais dono do jogo. Faz 1-0, cria alguns contra-ataques, algumas boas jogadas. No primeiro tempo, o Vasco não ficou só no contra-ataque, o Vasco muitas das vezes ficou com a bola e trabalhou a bola, porque eu falando assim, a impressão que dá é que o Vasco só contra-atacou. Não. O Vasco, quando teve a posse de bola, o Vasco jogou, tentou criar. Então, lógico, com o passar do tempo, essa margem de posse de bola do Fluminense ia aumentar. Mas no primeiro tempo, o Vasco fez um bom primeiro tempo
equiparada do Fluminense. Lógico, o Fluminense tentou um pouco mais porque estava perdendo. Então terminou o primeiro tempo 1-0 Vasco, e a meu ver, o Vasco mais encaixado, entendendo mais o que estava o jogo e fazendo uma partida bem segura. No segundo tempo, o Fluminense melhorou bastante, e faz logo um gol logo no início. Logo no início do segundo tempo, sai o gol com o Marcelo. O Marcelo faz o gol na jogada ali, toca, recebe e faz 1-0. O Vasco sente e toma pressão. O Vasco sente aquele empate e toma pressão. Só que com o passar do tempo, o Vasco vai entendendo, colocando a cabeça no lugar, o técnico mexendo as peças ali, e de novo o Vasco faz o segundo gol. E o Fluminense começou a errar muito, errar em saída de bola, errar em posicionamento. O treinador do Fluminense mexeu ali, porque o Diniz não estava, mexeu, colocou o Marcelo mais para o meio, mas o Fluminense pecou muito, errou muito, taticamente e individualmente. E isso o Fluminense aproveitou e faz o 2-1. Se fecha, tenta explorar o contra-ataque, e o Fluminense bota pressão e empata em 2-2. Quanto a 2-2, o que se espera? Bom, o Fluminense vai segurar o empate ou o Fluminense vai para cima? Sabendo como é o time do Diniz, o Fluminense vai para cima. E o Fluminense foi para cima, deu espaço para o Vasco e errou demais. E o Vasco aproveitou os erros que o Fluminense teve e fez mais 2 gols, sendo 4-2 o placar. Então a tônica do jogo, meu amigo torcedor vascaíno e meu amigo torcedor tricolor: jogo competitivo, os dois times competiram. Lógico, o Fluminense teve mais chutes em direção ao gol, teve mais posse de bola, mas o Vasco foi seguro dentro do seu planejamento e aproveitou, o mais importante, aproveitou todos os erros que o Fluminense cometeu. E o Fluminense cometeu muitos erros. Se o Diniz estivesse na beira do campo, ele tinha infartado, porque o Fluminense errou muito, tática e principalmente individualmente. Então, amigo torcedor vascaíno e torcedor tricolor, justa a vitória do Vasco, porque ele aproveitou, foi taticamente bem, os jogadores foram bem, e os jogadores do Vasco aproveitaram muito e muito bem os erros que o time do Fluminense cometeu, que não é de cometer. O time do Fluminense não é de cometer tantos erros, mas nessa partida cometeram muitos erros e pagou caro com a derrota. Então, Vascão da Gama 4, Fluminense 2, torcida do Vasco vai ter um final de semana tranquilaço, como há muito tempo não tem. E o Vasco vai correr atrás para permanecer na Série A. O futebol carioca é excelente o Vasco permanecer na Série A. E o Fluminense continua remando. Pegar o Botafogo é difícil, mas tentar se garantir ali entre os 6 primeiros, o Fluminense tem que tentar se garantir, porque não é garantia que o Fluminense vai ser campeão da Libertadores. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!